dessa comunicação locativa, existe uma retomada do grau de relevância, né, que o lugar obteve desde a comunicação local, né? E tem que deixar claro também, gente, que isso não é algo que tem uma evolução. Por isso que eu não vou apresentar a conjugação das formas, porque aí seria já uma outra discussão, mas isso, como eu falei, isso pode estar acontecendo aqui agora, né? Estamos conversando face a face local, eu poderia estar tweetando aqui, se Cláudio está fazendo isso, comunicação global, eu poderia estar enviando para vocês aqui, por exemplo, algum vídeo ou o próprio slide dessa apresentação via Bluetooth, então comunicação locativa, tá? Então pode estar tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então não tem uma separação cronológica aí da coisa, deixando de ser local para ser global, não é isso, a coisa pode acontecer, né? E, então é isso. Aí eu percebi que você tem, com a comunicação locativa, o retorno àquele grau da relevância do lugar na comunicação que existia na comunicação local. Aí gerou esse gráficozinho bem simples, né, que mostra lá, né, desde em relação à relevância, né, alta na comunicação local, você vai diminuindo porque você vai tendo desvinculação dos contextos na comunicação situada, né? Então você tem o emissor, o produtor de um lado, com o receptor do outro. Na comunicação global ela é baixa, então pulveriza, contexto de produção, emissão e recepção já não importam mais o lugar, eu posso produzir informação de onde eu estiver, né? Não necessariamente na emissora, como na comunicação situada. E voltando na comunicação locativa, com a relevância do lugar, uma alta relevância do lugar, porque eu volto a ter a necessidade da copresença dos interlocutores, sendo que a diferença é mediação pelos artefatos digitais móveis, ou seja, interação interface face móvel. Bom, é isso, gente. Por hoje, não sei se a gente esclareceu, confundiu. E amanhã a gente continua com essa discussão nas práticas, né? Vamos começar a partir do debate, né? Então convido o meu colega Cláudio. Olá, vou conversar. Essa coisa do acadêmico, do evento, só presta quando vocês interagem, né? Porque senão a gente fica aqui falando, esses filhos fingindo que estão entendendo. Então eu vou começar assim, desinibindo as pessoas. Primeiro eu queria perguntar uma coisa para o Cláudio, depois para o Marcelo também. Aquele primeiro trabalho, eu acho que é Vestíveis. Eu lembrei muito de um trabalho do Serra, não sei se você tem na sua cabeça alguma relação, que é um trabalho que ele faz no Canadá, não lembro o nome exatamente, onde ele delimitou, são suas intervenções escultóricas que ele faz no espaço, e ele delimitou onde ele colocaria aquelas... são as espécies de muretas de cimento, né? Pela distância entre três pessoas, que elas vão ficando mais longe até onde elas podem se ver. E a partir dessa relação entre as pessoas, ele define o espaço. Então eu queria saber se tinha alguma coisa naquele trabalho. Não. É isso. É lindo trazer esse exemplo do Serra, porque na verdade ele está, para quem não conhece, é o Richard Serra, que é um artista americano, porque ele está na minha pesquisa muito presente, enfim, eu fui atrás das obras dele muitas vezes. Essa, em específico, eu não conhecia, é engraçado de saber disso. Enfim, mas o trabalho Redes Vestíveis, a principal relação que ele tem, na verdade, como inspiração, talvez, ou descoberta depois de ter feito e tal, que é Rede de Elástico, de 1973, da Lygia Clark. E que as pessoas se colocam embaixo de uma rede, que é uma rede física de elásticos, e elas começam a se puxar embaixo dessa rede. E então o vestível, né, no fundo também aí, é um pouco essa ideia de você vestir a informação, né? De uma informação que ela já não é mais algo que está ali, assim, né? Ela está no teu corpo, e você se move e tensiona essa relação, essa informação. Mas Serra é um exemplo incrível porque ele traz essa noção do set específico também, né? Muito forte. Mas só mais um comentário sobre o Serra. É interessante porque os trabalhos de arte hoje, assim, para mim,
eles fazem menos sentido numa lógica serra de atuação, que num outro trabalho que não é esse, por exemplo, Tilted Arc, na Federal Plaza em Nova York, que ele coloca uma chapa de ferro que divide uma praça, você fica submetido a esse trabalho, querendo ou não, você tem que tomar uma decisão ali. E os trabalhos que eu venho desenvolvendo, eles são, de certa forma, um pouco mais amistosos com o sujeito que recebe, assim, no sentido de que o cara tem a opção de querer ou não estar diante do trabalho, assim. Então, isso também tem uma diferença sutil, assim, no modo de atuação como artista, assim, né, de como me colocar diante do participante, do interator, né. Vou fazer uma pergunta para o Marcelo e depois... Eu queria, primeiro aquele trabalho que você mostrou da zona no estádio, que lugar que é. Então, fiquei curiosa, acho que todo mundo também. E eu queria que você falasse mais, você falou um conceito que eu gostei muito, do que você falou da camada de informação no lugar. Como é que você acha que é esse trânsito do lugar com essa informação no lugar? Eu gostei disso aí. Isso foi o professor Rob Shields lá, num evento que eu participei em Edmonton, Canadá. O Canadá está presente aqui. Estou gostando. Ele observou exatamente isso. E tem um professor da UF, Vinícius, que ele trabalha com arquitetura e ele tem um conceito, não sei se vou lembrar agora, é algo como se fossem os nós que nos ligam, que ligam os lugares às informações, né? E com os artefatos, isso aí criou-se uma rede, né? E você pode ter essas camadas distribuídas em todos os lugares, inclusive a própria ideia do GPS é exatamente isso, né? Você está naquele lugar e aquela camada de informação que respectiva aquele lugar e você recebe. E então é isso. Essa observação que o professor Rob Shields fez foi exatamente ver que a narrativa, né? Quando eu passei o projeto, eu passei um pouquinho da narrativa. E a narrativa, ela não descreve o lugar somente atual. Por exemplo, o Terreiro de Jesus. Ele faz o resgate. Aqui fazia-se isso, fazia aquilo. E a pessoa que está ali andando naquele espaço físico, né, urbano, né, concreto, né, espaço concreto, começa a receber informações de como era aquele lugar, mas também informações do lugar, o que é que ele é atualmente. Encontro, acontecem shows no Terreiro de Jesus, mas antigamente era outra. Então essas camadas de informação são, eu acho, assim, eu tenho daqui para frente, né, minha ideia é desenvolver cada vez mais projetos com essa característica. Então já tenho algumas coisas já em andamento, que vai trabalhar, tem que trabalhar o espaço urbano, né, transporte e informação. Então tem um projeto que é voltado aos cadeirantes, que é informar os cadeirantes que ônibus estão adaptados para, né, ou seja, para que ele não se desloque a um ponto de ônibus e fique esperando aquele. Então a minha ideia realmente é trazer cada vez mais camadas e camadas de informação para cada um daqueles lugares. E o estádio, se não me engano, é o estádio do Pacaembu, em São Paulo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Não sei. Vocês aí. Não, é São Paulo com certeza, agora não sei o estádio, eu não sei. Assim, eu não conheço muito a tecnologia e tal, mas por que você utiliza para Marcelo, né? Porque você utiliza Bluetooth e tipo, eu não sei a diferença entre Bluetooth e tipo Wi-Fi. Opa, você é uma vítima no meu mini curso. Veja só, quando eu começamos lá com aquela instalaçãozinha, né, do rádio, eu observei que eu não poderia fazer uma tese que mapeasse todas as tecnologias. Então eu tive que fazer um recorte. Então, a tecnologia Bluetooth foi aquela que me permitiu observar esse fenômeno da comunicação locativa da melhor forma, pelas características da tecnologia Bluetooth. E aí vai a diferença. Então, a tecnologia Bluetooth é uma tecnologia de ondas de rádio igual ao Wi-Fi. Só que a tecnologia Bluetooth ela tem um alcance limitado. Então, por exemplo, eu só emito essas ondas de rádio dentro de um espaço, né, um limite físico.
No caso, a depender da tecnologia que eu estou utilizando, ela pode chegar até 100 metros. Não passa disso. E o Wi-Fi não. Eu posso ter o Wi-Fi aqui em todo esse prédio. Na tecnologia Bluetooth, eu só envio informação. Existem os projetos mais recentes que estão permitindo você também receber informação via Bluetooth. No caso, aí, essa é que é a grande questão das práticas. Né? Por exemplo, a prática peer-to-peer, se eu quero trocar aqui informação agora com o Cláudio, eu ligo meu Bluetooth aqui, ele liga o dele lá. Eu passo para ele um vídeo, ele pode passar para mim um vídeo. Né? Então existe aí um fluxo. Tá? Em algumas práticas, como por exemplo do marketing, quando você recebe o cupom de desconto, você só recebe. Você não pode enviar para o cara, ou enviar para o lugar, ou para sendo mais claro, para o roteador que está enviando a informação, qualquer resposta. Isso já é uma diferença clara nas práticas que eu vou mostrar amanhã. Então, a diferença básica é, no Bluetooth eu tenho uma troca de informações, tá? Que pode ser entre dispositivos, e o Wi-Fi, a principal característica dela é acesso à internet. Você pode fazer via Bluetooth? Pode, mas eu tenho que ter o Wi-Fi junto. Eu posso, por exemplo, através se o meu dispositivo ele não tem acesso à internet, né? Eu posso, através do Bluetooth, acessar a internet do computador de Cláudio, que está ligado ao Wi-Fi. Então, ele permite a comunicação entre as máquinas, mas não permite... Aliás, estão se desenvolvendo agora como eu participo. Eu recebo informações do grupo que criou o Bluetooth, né? Eles estão produzindo agora o Bluetooth 4.0, que já vai permitir isso. Então, essa diferença que eu estou falando aqui agora, possa ser que daqui a um ano não exista mais. Bluetooth vai acessar a internet com Wi-Fi. E aí você escolheu essa daí por causa da transferência, no caso? No caso, a escolha do Bluetooth foi para deixar clara a minha intenção de conceituar comunicação locativa. Porque observe, se eu estou falando aqui que daqui a um ano a Bluetooth e o Wi-Fi vão ser duas tecnologias de conexão sem fio que permite a conexão à internet, vai por água abaixo, né? Então, eu só posso considerar a comunicação locativa aquela que é do lugar. Então, se eu acesso a internet, eu já saio desse lugar. Eu passo a ser comunicação global. Obrigada. É interessante notar na minha fala e na do Marcelo, porque a gente está falando de um mesmo assunto geral, que é esse sobre o lugar. A gente está falando de conexões e do uso de mídias digitais, mas a gente tem um ponto assim, que parece que um leva a pesquisa para um lado e o outro para outro totalmente distinto, assim, né? A minha pesquisa, o uso da informação dentro dos lugares, ele é pensando o lugar como um lugar expandido, assim. Então, como a possibilidade da criação de um lugar conectado, né? Então, que lugar é esse na medida em que ele está conectado a outros lugares, né? Então, qual o sentido em conectá-lo a outros lugares, né? O Marcelo está trazendo, pelo que eu compreendo, para uma comunicação locativa e que esteja num lugar específico, né? E então, só para situar, na verdade, assim, como são falas que são próximas e ao mesmo tempo elas tão diferentes nesse sentido. E Marcelo, e para polemizar um pouco o debate, assim, para dar mais... No momento em que a gente está falando, então, justamente assim, sobre uma comunicação polifônica, onde as pessoas produzem conteúdo, colocam na rede, enfim, a troca de conteúdo, a produção de conteúdo pelo sujeito comum e não pelo especializado ou pela empresa, ela parece ter ganhado tanta força. Como é que você acha que a comunicação tão específica de um lugar ou produzida por alguém, como os exemplos ali que a gente viu pela Volvo ou pelo... Qual que é a potência disso dentro de um cenário de uma comunicação que não é mais produzida por um único ponto, como era da televisão ou etc., mas é uma comunicação diluída, né? Assim.
É interessante mesmo essas propostas, né? Falamos da mesma coisa, mas com propostas totalmente, né, diferentes. Tanto que às vezes eu percebo muito na fala do Cláudio a presença mais forte do espaço, na minha concepção de espaço, do que do lugar. Mas isso é maravilhoso, eu acho que é isso que a academia tem que fazer mesmo. Eu acho assim, a gente pode ir para a discussão lá que o professor André Lemos traz da liberação do polemissor. Então, a partir da internet, essa quebra desse monopólio, né, dos meios de comunicação de massa, e a produção da informação não é mais restrita, né, a um polemissor, a uma emissora, a uma instituição, né? E, assim, em termos de comunicação locativa, é interessante que, a depender da prática, essa produção, ela continua sendo, e a gente tem uma discussão dessa, inclusive na minha defesa, continua sendo massa. Não pela forma como ela atinge as pessoas, mas como da forma que a informação é produzida, é institucionalizada, parte de uma empresa, né? Então, foi algo até, inclusive, que eu não entrei em uma discussão profunda, porque é muito difícil hoje dizer o que é massa, o que não é massa, né? A internet é massa. Aí eu recebo TCCs para corrigir que está lá. A internet, um veículo de massa que é... Peraí, é massa? Cadê a quebra do monopólio, né, da liberação do polo emissor, que são características da comunicação de massa? Não existe. Existe? Não existe. Em determinadas situações existe, outras não, né? Você vai para os blogs, você vai para os podcasts, que foi o que eu mais trabalhei. Eu posso produzir um programa de rádio, eu posso me tornar tão conhecido quanto qualquer outro comunicador de uma empresa, né, instituída. Então, eu acho que, a depender da prática, você tem esse monopólio aí da informação, né, vem de uma empresa, mas outras não. Por exemplo, o outro caso que eu vou apresentar amanhã, que é a zona Bluetooth da Unijorge. Sim, é da Unijorge, é uma instituição, uma faculdade, mas a produção da notícia ela pode ser feita pelos alunos. Os alunos produzem as informações e a gente disponibiliza isso, tá? Então, quebra um pouco essa... Eu não busquei classificar as práticas a partir dessa visão, exatamente porque eu sabia que não ia conseguir e era uma furada. Então era melhor eu ir por onde eu poderia resolver a questão, né? O caso para Cláudio, o seu aplicativo, qualquer pessoa pode baixar e, tipo, três pessoas, eu, ela e ela, nós baixamos e podemos fazer a brincadeira ou precisa de alguma coisa? Não, é só baixar. Só baixar Cada o aplicativo? baixa para o seu aparelho. E os três podem usar, podem usar. brincar. Sim. Assim. Legal. Redes vestíveis. Do Wi-Fi, do tablet, enfim, ele tem que... Então, mais alguma pergunta? Senão a gente pode já ir terminando, já está adiantado da hora aqui. Mais uma, vai. Então, vamos lá. Vamos. A minha pergunta é para o Marcelo. Na verdade, é uma dúvida que eu tenho, que eu estava pensando nas suas definições sobre a questão de espaço, lugar e território. Quando você fala da zona Bluetooth, que é um espaço que o roteador me localiza, e me localiza porque eu permito que ele me localize, e só ele pode me passar a informação, eu não crio um território em vez de um lugar? Perfeitamente. Perfeitamente. É por isso que eu estou chamando de lugar, mas esse lugar pode ser um espaço. Esse lugar pode ser um território. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Na verdade, assim, a única coisa que eu quis esclarecer é o que é que eu estou chamando de lugar. Mas que esse lugar pode se tornar um espaço. E não tem como não ser, né? Por uma questão filosófica, né? A gente viu que tem uma relação
É isso aí que você falou. Eu permito que a pessoa... Eu permito receber informação no meu artefato e eu, logicamente, obrigatoriamente, estou criando um limite. Se eu desligar, ele não tem acesso. E eu crio o meu limite, o meu território. Perfeito, é isso aí. Mais uma polêmica? Mas você então defende dentro da tua pesquisa, isso só para entender, para esclarecer, assim, a criação desses territórios e a criação de espaços controlados ou de espaços, ou como é que você pensa isso dentro da tua pesquisa? Porque para mim, pensar, e isso é me colocando em xeque, na verdade, porque eu sempre penso em lugares que estão mais ampliados e abertos. E aí, para mim, falar sobre a delimitação de um lugar, ou a criação de um território, ela é sempre não, mas agora ela tem sido forte, assim, eu não consigo pensar nesse fechamento. E aí eu queria então que se você puder fazer um comentário sobre isso. É isso aí realmente. Quer dizer, uma questão simples, que isso pode acontecer com todos nós aqui. Se a gente quer acesso a uma rede Wi-Fi, existem redes abertas e fechadas. A própria rede vai limitar o território e vai dizer você tem acesso ou você não tem acesso. Então, isso depende muito de como estão sendo estabelecidas as regras para essa comunicação, para esse evento, para essa prática. Então, eu posso fechar, limitar, você pode fazer isso no seu jogo, mas não é sua proposta e não deve ser mesmo, né? Mas o que acontece é realmente... eu estou lembrando aqui agora, quando eu coloquei o Wi-Fi na minha casa, eu botei um roteador, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás. Aí não, vou deixar minha rede aberta. Claro, pô, porque as pessoas não podem acessar a internet através da minha rede, que é isso? Tempos depois, aí eles... Não, e pior que o meu vizinho, não, e aí como é que tá a nossa rede aí? Não, tá ótima, tá funcionando e tal. Só que o que aconteceu? Hein? Tá pagando direitinho, ela tá tudo em cima, não vai cair não. Aí só que tempos depois já começaram a aparecer casos dos hackers, né? Na verdade não hackers, crackers, né? Utilizando as redes abertas para começar a fazer, e descobriram até pedofilia, né? Através dessas redes abertas. Aí eu fiz, eu sou obrigado a criar um território, fechar a minha rede, exatamente para me defender, aquela questão lá do terror. Então o terror me fez fechar a rede, até pedi desculpa ao meu vizinho, desculpa aí, mas infelizmente vou ter que fechar a rede. Mas é por uma questão de proteção, pela questão do terror, porque eu fiquei realmente com medo, eu fiz, qualquer um tá, né? Mesmo sabendo que, exatamente, que pode ter outra, mas assim, a facilidade é muito maior a reduzir. Assim, eu acho que os espaços públicos como shoppings, por exemplo, eu acho que funciona a questão de deixar aberta, mas casa, né, eu acho que é a coisa mais complicada, porque é aquela questão, vão te localizar, né, vão saber de onde é que está vindo aquilo e aí você se complica. Então é isso. Se respondi. Então, voltamos amanhã, né, a transmissão online às 17h30, né, com a mesa redonda dos nossos convidados. Até amanhã. E nós vamos ter então amanhã 2 minicursos ou 2 apresentações, né, dos 2 convidados. Aqui no IFRN, o Marcelo vai dar o curso dele sobre as práticas de Bluetooth, lugar Bluetooth. E o Cláudio vai apresentar na Praça dos Três Poderes, que é onde tem a Praça onde tem a Pinacoteca, o Game Campo Minado. É isso. Às 2h30.
jogar de novo, meu, pra ser mais difícil pra você. Às vezes ele localiza mais rápido, mas... Que a ação é essa, né? De você se movimentar no espaço. E esse espaço que é composto por essa sobreposição do que é projetado, né? Espaço real e espaço projetado. Que foi feito um trabalho, é um projeto aí, para que ela entendesse aquilo mais fácil. Do jeito que o Word antigamente parecia uma máquina de escrever. E o Windows parecia um escritório, com as pastinhas. Como você fazer com que as pessoas percebam essa justa posição, sem necessariamente ter esse aparato, que no caso dele é visual, você vê, e portanto você consegue tocar, ou não, mas o dado está lá, concretizado na sua frente. Não, tá dizendo pra eu dirigir ponto A. Ganhei.